Olá pessoal, aqui é o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Galera, hoje nós vamos estudar as doenças causadas por bactérias, ou simplesmente bacterioses. Mas tenho que lembrá-los que nós temos as aulas teóricas sobre bactérias já colocadas no canal, divididas em duas partes. As aulas sobre bacterioses vão ser divididas em três partes, porque são muitas doenças. Mas a gente, obviamente, que não abrange todas as doenças causadas por bactérias, mas a gente abrange as principais em termos de ocorrência e também em provas. Beleza? Então vamos lá, mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, galera, e ativar as notificações, beleza? Nos ajude aí. Então, olha, primeira, gonorreia ou blenorragia. Essa é uma infecção sexualmente transmissível, uma IST, antigas DSTs. Vejam só, o agente etiológico, obviamente, que pertence ao grupo das bactérias. Então é a Neisseria gonorrhoeae. Ó, palavrinha bonita, né? Olha lá aí. Observando a parte inferior dessa micrografia, vocês veem uma célula leucocitária, um neutrófilo. O que o neutrófilo fez? O neutrófilo ele fagocitou as bactérias que estavam no local. Portanto, o neutrófilo englobou as bactérias. Ele as fagocita e apresenta a demais células. É isso que está evidenciado na micrografia. Se ainda está difícil de ver, observe as setas. As setas estão indicando as bactérias que foram fagocitadas pela célula chamada neutrófilo. Ou, olha aí, ó, cocos gram-negativos são bactérias com uma parede celular que possui externo à parede uma camada de lipoproteínas que normalmente aparecem em pares com os lados opostos achatados. Então vamos ver o que é isso? Olha aí. Tá vendo? É o que ele chamou na legenda de forma de feijão. Perfeito, gente? Ah, eu falei sobre gram-negativa. Se você tem dificuldade, volta na aula teórica. Volta na aula 1 e 2 de bactérias que você vai ver a estrutura de parede. Beleza? Então voltamos ao nosso slide principal. Olha só, o agente etiológico já foi apresentado a vocês. Segundo ponto, a infecção pode causar inflamação na área urogenital e infertilidade. Obviamente, se o indivíduo não procurar os cuidados médicos necessários. Pelo contrário, ele vai ser submetido a um tratamento e aí a chance de infertilidade diminui muito, ok? Faz parte das ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Antigas DSTs, como eu já havia adiantado. Os sintomas surgem de 3 a 6 dias. Isso em alguns indivíduos. Em outros, embora a bactéria esteja presente, pode ser que esses indivíduos não apresentem os sintomas. São chamados assintomáticos. Beleza? Agora, e se surgir os sintomas? Olha aí. Ardência na uretra, uretrite, principalmente durante a micção, o ato de urinar. Íngua na virilha, inchaço, ok? De linfonodos, o que a gente chama popularmente de íngua. E corrimento amarelo. Esse é um clássico da gonorreia. É uma coisa, digamos, bem típica da doença, tá? Um corrimento purulento, tá? Um pus saindo, por exemplo, pela glândula peniana, obviamente pelo orifício da uretra, né, galera? E os assintomáticos, Charles? Agora eu vou ressaltar isso aí. Olha só. 6 a cada 10 mulheres, ou até 7 a cada 10, que apresentarem a bactéria parasitando a vagina, não vão ter o quadro de sintomas. O que significa isso? Significa que essa mulher, uma vez parasitada, ela pode propagar a bactéria a outras pessoas. Isso é preocupante? Responde aí, galera. O que você acha? Muito, né? Uma vez que essa mulher poderia talvez estar grávida e não fazer um acompanhamento pré-natal correto e vir a ter uma criança pelo parto natural, o que seria drástico, catastrófico. Vamos ver daqui a pouquinho o porquê, beleza? Próximo, olha. Contaminação da criança durante o nascimento por parto natural. O que acontece é o seguinte, caso a mulher esteja parasitada, a criança ou o nascimento deve se dar por meio da cesárea. Não pode passar pelo canal vaginal. Pelo contrário, a criança vai ser acometida pela bactéria, causando infecções em várias áreas. Mas há um destaque. Olha para mim, ó. O tratamento precoce da gonorreia com nitrato de prata a 1% é importante também nas gestantes, evitando assim a oftalmia neonatal.
que é uma conjuntivite do recém-nascido após contaminação durante o nascimento, com secreções genitais da mãe que não foram tratadas. Surge no primeiro mês de vida e pode levar à cegueira, se não prevenida ou tratada adequadamente. Do lado aí, tá vendo o corrimento purulento que eu havia dito anteriormente, tá? Agora, olha bem a criança, gente. Tá vendo? Essa é uma infecção por gonococos. Eu destaquei as clamídias, que também não tem nada a ver com a gonorreia, mas pelo fato das clamídias poderem também expressar numa criança infectada o mesmo quadro, tá bom? Então fiquem espertos. Mas nesse slide especificamente eu estou falando da bactéria que causa a gonorreia. Então a criança pode ter esse problema, beleza? Então as mães devem fazer o tratamento ao longo do pré-natal, saber se tem a doença, se tiver, deve seguir o tratamento adequado. Ok? Gente, botulismo. Essa doença, ela é muito popular. Antes de falar sobre ela, eu te dou a dica. Latas estufadas. Todo mundo, mesmo quem não lembrar do botulismo, já ouviu falar sobre não comprar, não consumir alimento que estiver em latas estufadas. Então vamos ver quem causa. Clostridium botulinum. Olha ele aí. Esses são Clostridium botulinum. São bactérias anaeróbias obrigatórias. O que significa isso, Charles? Essas bactérias odeiam oxigênio. Elas não sobrevivem em locais com oxigênio. Esse é o Clostridium botulinum, que causa o botulismo. Vamos ver um pouco mais sobre ela. Ó, a bactéria anaeróbia estrita, encontrada no solo ou no intestino de herbívoros e peixes. O que acontece é que alguns animais vão ter uma microbiota que auxilia a digestão de celulose, por exemplo. Dentre os organismos dessa microbiota, pode-se estabelecer Clostridium botulinum. Daí, nas fezes desse animal, pode vir a apresentar ou pode vir a ter esporos. Por que esporos? Volta na aula teórica, ou lembre-se agora que esporos são formas de resistência. Daí, os esporos que saíram juntos das fezes saiu junto das fezes, podem ir para um solo e ser usado, por exemplo, como adubo. Isso é muito preocupante, muito sério. Beleza? A ingestão de alimentos contaminados. Agora, observem só. Esse esporo saiu junto das fezes. E de alguma forma, esse esporo chega num local que vai ser utilizado para embalar alimentos, ou local onde há manipulação de alimentos. E imagine que esse alimento vai ser embalado, envasado a vácuo, ou seja, na ausência de oxigênio. O esporo, uma vez na situação sem oxigênio, a bactéria volta a estar presente e a produzir a toxina. A toxina é o grande problema. A toxina botulínica é o problema e não a bactéria em si, nesse caso, ou nesse tipo de contaminação. Compreendido, gente? Então dá uma olhada. As latas estufadas, eu já havia falado para vocês. É o clássico, né? Alimentos enlatados, se for a vácuo, lata deformada, não consumam de forma alguma. O palmito. O palmito é o mais aclamado, mas olha o que eu vou dizer. Escutem muito bem. Eu não posso hoje colocar o palmito que é embalado, fabricado, com todas as condições de higiene apropriadas, no rol dos palmitos que há tempos atrás, ou até mesmo nos dias de hoje, é embalado, fabricado, ou seja, manipulado em condições de total falta de asepsia. O problema é a falta de asepsia. Portanto, se o produto que você consome tem o selo da vigilância sanitária, tem de forma adequada as certificações, não existe a chance. Ela é minimizada, ok? Essa é a ideia, pessoal. Agora, olha só, como se daria a morte? Qual o mecanismo que a toxina botulínica tem ou realiza para levar uma pessoa à morte? Tá aí, ó. Após a contaminação, a doença se manifesta rapidamente, de 2 a 48 horas. E aí está o mecanismo. A toxina botulínica interrompe as sinapses, transmissão do impulso nervoso. Me permitam um parênteses, curto, porém muito, mas muito, imensamente necessário. Eu estou mostrando para vocês um neurônio em amarelo, terminais desse neurônio. Nós chamaríamos de axônio, terminal axônico. Eu estou mostrando para vocês em rosa o que seria ou o que representaria uma célula muscular, fibras musculares. Em A,
nós temos um neurotransmissor, liberado pelo neurônio e reconhecido pela célula muscular. Dessa forma, eu consigo mexer meus músculos estriados esqueléticos, como aqueles que estão ligados aos meus dedos das mãos, dos pés, bíceps, glúteo, reto abdominal, oblíquo, transverso, e assim vai, ok? Isso chama placa motora. E para que aconteça é necessário o neurotransmissor acetilcolina. Então, eu apresentei para vocês a placa motora. Vou te mostrar de uma outra forma. Olha só. Tá vendo? Um neurônio comunicando com outro, nesse caso, ou mesmo um neurônio comunicando com o músculo, ou mesmo um terceiro caso, que eu não vou expor, um neurônio comunicando com uma glândula, seria uma sinapse. Nesse caso, é uma sinapse interneural. Da mesma forma, o neurônio está comunicando com outro neurônio por meio de neurotransmissores. Ok? Agora, o nosso caso remete ao neurônio comunicando com um músculo, ou uma célula muscular, um grupo de células. Para isso, ele utiliza a acetilcolina. A toxina botulínica causa alterações dessa placa motora. Por isso, o problema. Vômitos, prisão de ventre, sede, dificuldade de deglutição e da fala, paralisia respiratória. Problemas ligados ao sistema nervoso e à movimentação de músculos. É por isso que o botulismo mata, galera. E mata mesmo, ok? Profilaxias, ou seja, como evitar ferver os alimentos para a destruição da toxina botulínica. Pessoal, toxina botulínica é de caráter proteico. Logo, a fervura desnatura a proteína, ou melhor, destrói a toxina. Ok? Não consumir alimentos enlatados cujas embalagens estejam estufadas. Já são 2 métodos profiláticos bem efetivos, bem interessantes. Show de bola? Então vamos lá. Coqueluche, nossa terceira bacteriose. A coqueluche é chamada, ou conhecida também, como a doença que provoca uma tosse seca. Tosse sem produção de muco. Ok? Agente etiológico, Bordetella pertussis. Aí está o astro que causa a doença, obviamente. Doença tipicamente infantil e com transmissão pelo ar. Mas vamos lá. Essa doença, para ela, existe vacina. Por isso, essa não é uma doença que eu e você temos contato continuamente. Por quê? Porque eu e você fomos vacinados. E se eu não tivesse sido vacinado, existiria a chance de ter a vacina. E se numa região as crianças foram vacinadas, por acaso começarem a ter coqueluche, vão ser vacinadas novamente, porque provavelmente aquele lote de vacina foi ineficaz, já que são várias crianças. Mas usualmente não tem esses problemas, porque existe a tríplice bacteriana. A tríplice bacteriana é um método profilático extremamente eficiente, diga-se de passagem, contra a coqueluche, ok? Por isso, a gente não vê grandes números de crianças com coqueluche. Olha só, pessoal. A bactéria, ela infecta a região nasal e a região da faringe, beleza? E aí a criança vai sentir dor nessa área. Está evidenciado parte da faringe da criança, tudo bem? No início, uma coriza, com o passar dos dias, a tosse seca, que como eu já havia adiantado, caracteriza a doença. Tosse comprida, tosse muito tempo e além disso, não expectora, não produz muco. Profilaxia, a vacina tríplice bacteriana. Caso haja em uma área várias crianças com a doença, vários indivíduos com a doença, aí vai ser aplicada não a tríplice mais, mas a vacina exclusiva, ok? Contra a Bordetella pertussis, a antipertússica, que se fala. Nome bonito, né? Cólera. A cólera é uma doença de veiculação por água e alimentos. O Vibrio cholerae é a estrela da vez. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Vibrio cholerae. Essa, como eu havia dito, veiculada por água e alimentos. Por essa razão, eu vou dizer a vocês que está ligada à ausência de saneamento básico. No mínimo, condições dignas de vida, como coletar o esgoto, tratar esse esgoto, antes desse esgoto ser destinado a um rio. Por quê? O que tem a ver com condições mínimas de dignidade humana? Porque esse rio seria, por exemplo, a única fonte de água para a população. Então vamos tratar essa água. Antes, trato o esgoto, recolho, trato, devolvo o esgoto ao rio, depois eu recolho essa água do rio
e aí sim eu vou dar um outro tratamento dessa água e torná-la potável. São condições mínimas. Então, senhores, contaminação por água e alimentos contaminados por fezes e vômitos de doente e portadores. Ok? Olha a situação. Por que eu ressaltei a questão de ser condição mínima de dignidade humana? Veja, imagine que ainda hoje nós temos pessoas no nosso planeta que iriam jogar excretas humanos, urina, ejetas humanos, fezes nessa água. E essa mesma pessoa utiliza essa água para beber. E outras pessoas fazem as mesmas coisas e também utilizam para beber. Essa é uma infeliz realidade que, infelizmente, eu tenho que falar para vocês, ela existe. E eu espero muito que ela esteja bem distante de você. Mas, infelizmente, ela abrange nossos irmãos aí em vários e vários países, ou mesmo locais do nosso querido e amado Brasil, galera. Acreditem. Triste, né? Bem triste. Queridos, moscas e outros insetos podem veicular a bactéria aos alimentos. Ok? Uma mosca que no local, esgoto a céu aberto, for ali, literalmente, pousar naquele local e depois pousar numa mesa ou mesmo sobre o alimento, ela está veiculando também a bactéria para nós. Isso é muito possível e isso ocorre. Mesma coisa com baratas, tá? Além de serem nojentos, são sim veículos nesse caso. Diarreias esbranquiçadas, muito fluidas e com odor peculiar de peixe, febre baixa, cólicas abdominais e vômitos. Deixa eu contar para vocês. Eles falam que o vômito da pessoa parece água de arroz. E falam que as fezes têm cheiro de peixe. Pronto. Caracteriza a doença de forma bem forte. Por que bem forte? Porque é muito falado a questão da diarreia e do vômito. O vômito, água de arroz, muito branca. E as fezes, odor peculiar de peixe. Ok? Desidratação é o que leva à morte. No Brasil, ainda da década de 90, início da década de 90, final da década de 80, foi muito atacado a cólera. Daí eles ressaltavam, até mesmo em campanhas publicitárias, que a pessoa, quando começasse a ter muito vômito, muita diarreia, deveria se reidratar fazendo soro caseiro. Uma mistura que continha partes de água e sal e açúcar. Tá? Água, sal e açúcar. Um soro caseiro. Eles distribuíam até mesmo uma espécie de colheres que eram as medidas certinhas para as pessoas fazerem o soro de reidratação em casa. Perfeito? No entanto, pessoal, caso a pessoa perca muita água em um intervalo de tempo curto, ela deve ir ao médico para receber, via venosa, parenteral, que nós chamamos, a hidratação. Isso é óbvio, né? Mas agora vamos resolver. Como é que eu faria para minimizar chances de cólera numa população, dado que isso pode levar pessoas à morte? Eu resolveria assim, ó. Primeiro, criando uma rede de saneamento básico bem efetiva. Sanitários adequados, a própria coleta e tratamento de esgoto, água 100% potável para essas pessoas. Isso já seria muito bom, concordam? Olha uma outra, tratar os doentes. Pensem, pessoal, o doente é o hospedeiro da bactéria. Se eu o trato atacando as bactérias, elas não são proliferadas em seu interior e não saem junto com suas, digamos, seus excrementos, ok? Mais uma, olha aí, ó, educação sanitária. Vamos imaginar que eu, Charles, tenha cólera e o local não tenha saneamento, não tenha água potável, não tem as mínimas condições. Eu, Charles, sei que eu jamais posso vir a vomitar no local próximo de um corpo d'água e não posso evacuar também próximo. Já são medidas extremamente efetivas. Beleza? Então essa foi a nossa cólera. Na próxima aula, a gente vai ver a difteria. Eu fico por aqui, estou deixando o slide de difteria para vocês ficarem ligados que essa foi a aula 1 de 3. E a gente volta, ok? Espero ter ajudado, pessoal. Grande abraço. Até mais.